Alô, galera do Aquarismo, saúde e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Então, se você vai montar um aquário e está em dúvida da quantidade de substrato que você precisa para a sua montagem, ou você já tem um aquário montado e quer trocar o substrato e está em dúvida de quantos quilos ou a quantidade de substrato que você precisa, fique comigo nos próximos minutos de vídeo, que eu vou dar uma dica bacana de como saber a quantidade ou quantos quilos você precisa de substrato para o seu aquário. Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o like, fortalece aí o vídeo, curtindo o vídeo e ative as notificações, e todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. Como calcular a quantidade de substrato que eu preciso para a montagem do meu aquário, ou se eu quiser trocar o meu substrato? Como fazer isso? É muito simples. Se você vai montar um aquário e quer comprar o substrato, ou quer trocar o substrato do seu aquário e está em dúvida de quantos quilos você precisa para o seu aquário, isso é muito simples de se resolver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como fazer esse cálculo? Olha que simplicidade. Você vai pegar o comprimento do seu aquário, que são as medidas de quanto o seu aquário tem de frente, vai pegar a largura do aquário e a altura do substrato que você quer e vai multiplicar. Como que seria esse cálculo? Comprimento do aquário vezes largura do aquário, que é a profundidade, vezes a altura do substrato que você quer. Como que ficaria aqui no meu aquário? Para vocês entenderem melhor. O meu aquário tem 2 metros de frente, 2 metros de comprimento, tem 70 centímetros de largura, de profundidade, e tem 60 centímetros de altura. Suponhamos que eu queira colocar 5 centímetros de substrato em toda a extensão do meu aquário. Como que ficaria esse cálculo? Eu vou pegar 2 metros vezes 70 de profundidade vezes 5, que é a altura que eu quero de substrato. O resultado vai dar quantos quilos você precisa de substrato para colocar no seu aquário. Então é muito simples. Você vai pegar a frente do seu aquário vezes profundidade, que é a largura, vezes a altura do substrato que você quer. Ou seja, vai multiplicar comprimento vezes largura vezes quantos centímetros você quer de substrato, e você vai ter uma base boa de quantos quilos você vai precisar de substrato para o seu aquário. É lógico que esse cálculo não vai te dar um resultado exato, mas ele vai te dar uma boa base de quantos quilos de substrato você vai precisar para o seu aquário. Eu vou fazer um cálculo na calculadora. Então, pessoal, estou aqui com a calculadora. Como que ficaria para fazer esse cálculo? Veja que simplicidade. Um aquário de 2 metros por 70 de largura e 60 de altura, que são as medidas do meu aquário. Vamos supor que eu quero colocar 5 centímetros de substrato em toda a extensão do meu aquário. Como ficaria esse cálculo? 2 metros vezes 70 vezes 5 igual a 70 quilos de substrato. Ou seja, eu peguei o comprimento do aquário, que é a frente, vezes a profundidade do aquário, que é a largura, e multipliquei pela altura
do substrato que eu quero. Para um aquário de 1 metro por 50, vamos supor que eu quero colocar 3 centímetros de substrato em toda a extensão desse aquário. Como que ficaria o cálculo? Comprimento do aquário, 1 metro, vezes largura do aquário, 50 centímetros, vezes a altura do substrato que eu desejo, que são 3 centímetros, igual a 15 quilos de substrato. Então, é muito fácil, muito simples de fazer esse cálculo. Como eu falei, esse cálculo não vai te dar os quilos de substrato exatos que você vai precisar, mas vai te dar uma boa base de quantos quilos de substrato você vai precisar para colocar no seu aquário. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, comenta, compartilha, curte o vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!